A Rádio Maria Brasil apresenta Oração por um Dia Feliz, com Dom Washington Cruz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estavam fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e pelo príncipe dos demônios. Ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Em Marcos 3:6, tinha Jesus terminado a sessão das várias controvérsias com diversas instituições do mundo judaico. Não quer dizer que tenha terminado o confronto com essas instituições. O texto que ouvimos é uma prova desse confronto. O capítulo 3 de Marcos, em que se encontra o nosso texto, é dominado pelo contraste entre a rejeição e a aceitação de Jesus como mestre e agente de ações miraculosas. Por um lado, o grupo dos 12 apóstolos e todos os que aceitam e fazem a vontade do Pai. Por outro lado, a dificuldade da família de Jesus, dos mestres da lei e dos habitantes de Nazaré em aceitar o ministério de Jesus. A verdadeira questão deste texto é sobre a identidade de Jesus, a vários níveis que passamos a explicitar. Antes de mais, a controvérsia com os mestres da lei termina com uma afirmação solene. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Diante disso, eles dizem que ele está possuído por o espírito do mal. Dá assim a entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria negar a verdadeira identidade divina de Jesus, ficando associada aos demônios. Isto está em linha com a pregação apostólica, por exemplo, de Paulo, na 1 Coríntios 12:3. Eu vos declaro
que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Além disso, o texto termina com a afirmação de Jesus, mostrando quem é a sua família, refundando os laços familiares. Jesus não está enganado por laços de sangue, mas pela atitude diante da vontade de Deus. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A atitude fundamental de Jesus é a obediência à vontade de Deus, seu Pai. É isso que define a sua identidade. Para fazer parte da família de Jesus, é essencial ter a mesma atitude que ele tem diante da vontade de Deus. A mensagem do nosso texto revela, portanto, a identidade de Jesus a dois níveis. Por um lado, Jesus define-se pela total ligação a Deus e à sua vontade, a ponto de considerar sua família quem estiver nessa mesma atitude. Por outro lado, define-se ainda pela total separação e diferenciação do demônio, Satanás. Aliás, a sua missão é, nos termos da parábola, entrar em casa do homem forte, que é o demônio, amarrá-lo, impedindo-o de continuar a sua ação e roubar-lhe os bens, ou seja, retirar do seu poder todos os que eram sua propriedade. Quando o cristão se decide a seguir Jesus, isso implica necessariamente que renuncie ao mal e ao demônio. Tal como Jesus estabelece uma clara separação entre o seu serviço e o poder de Satanás, desde o primeiro momento da vida cristã, os cristãos são chamados a renunciar a Satanás e a fazer a sua profissão de fé em Deus. Na vida ordinária, isso implica que se tenha claro que algumas práticas de bruxaria, feitiçaria e cartomancia não são práticas próprias de um cristão, mas aprisionam. Jesus vem libertar-nos desse aprisionamento de Satanás e é necessário deixar-se libertar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta, Senhor, é a nossa oração por um dia feliz. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, Oração por um Dia Feliz, com Dom Washington Cruz.